Imagina dividir cada segundo da sua vida com alguém, mas não de um jeito normal, como irmãos gêmeos fazem. Eu estou falando de um pacto sombrio, uma conexão tão profunda que para uma delas viver livre, a outra teria que partir dessa vida. Mas essa é a história real de June e Jennifer Gibbons, as irmãs silenciosas, e o que aconteceu com elas é um dos casos mais macabros da psicologia moderna. Mas o que aconteceu de verdade com essas famosas irmãs gêmeas que viviam de tal forma a ter um dialeto próprio e inclusive elas achavam que elas eram a mesma pessoa? Será que isso tudo é verdade? Quais são os fatos por trás disso? Qual a verdade por trás desse mistério? Quem era June e Jennifer Gibbons? June e Jennifer nasceram em Barbados em 1963, mas foram criadas no país de Gales. O pai era técnico da Força Aérea Real e a mãe uma dona de casa. Ainda pequenas, elas viveram um tempo em Aden, no Iêmen, antes de se estabelecerem em Haverfordwest, no país de Gales. Lá enfrentaram isolamento, discriminação racial e o que fortaleceu seu vínculo exclusivo e o hábito de se comunicarem apenas entre si. Desde pequena, essas irmãs tinham muito mistério envolvido. Se relata que desde pequena elas tinham um dialeto que só elas falavam. Elas começaram a desenvolver uma forma de se comunicar tão rápido que ninguém conseguia compreender. Pais, professores, ninguém por perto conseguia entender o que essas irmãs faziam. E o caso dessas irmãs é até hoje um grande mistério da psicologia moderna, porque você tem muito poucas respostas sobre o que de fato existia na vida delas e por que elas eram desse jeito. Elas não apenas falavam no mesmo tom e ao mesmo tempo, como também andavam em sincronia, riam juntas e pareciam funcionar como uma única entidade. Esse comportamento chamou muita atenção dos especialistas da época porque tentavam conseguir entender o que de fato levava elas a agirem de uma forma tão bizarra e tão esquisita. Não se esquece, se inscreve aqui nesse canal e deixe seu like, tá? O mundo não as entendia e elas queriam ser entendidas. Além de todo esse comportamento incomum que a gente já falou aqui, elas também sofriam o preconceito racial. Elas eram negras e elas viviam na Irlanda, quando o pai dela foi transferido de base lá para a Irlanda, onde, naquela época, eles foram a primeira família negra a morar naquela região e, com isso, eles sofriam muito preconceito na escola e na vizinhança. E como uma forma de defesa, elas se isolavam cada vez mais. Elas cada vez mais colocavam um vínculo entre elas mais forte. Elas não se comunicavam com professores, com colegas no recreio ou até mesmo com vizinhos e quem dirá também com os pais em casa. Elas começavam a se comunicar apenas entre elas e colocar um vínculo cada vez mais forte, que foi cada vez se tornando mais bizarro conforme elas foram crescendo. É claro que elas sofriam também muito bullying pela forma que elas eram, pela forma que elas se comportavam. Até mesmo para aquela época, muitos anos atrás, era uma coisa totalmente esquisita e bizarra. Chegou ao ponto dos professores sugerirem que elas fossem colocadas em escolas separadas, escolas diferentes. Se de alguma forma elas isoladas uma da outra durante uma parte maior do dia, elas conseguiam de alguma forma melhorar esse comportamento que elas tinham. Então cada uma foi para uma escola, só que aconteceu uma coisa interessante. Elas não melhoraram, muito pelo contrário, elas pioraram. Se tem relatos que elas entraram em um estado catatônico, onde elas não comiam, não bebiam, não se comunicavam, ficava parecendo como se fosse uma pessoa que estava ali vegetando mesmo, só que totalmente fora da realidade, porque elas estavam longe uma da outra. Então, baseado nisso, eles trouxeram de novo ela para a mesma escola e alguns psicólogos, alguns especialistas daquela época começaram a criar teorias, achando que aquilo tudo era um mecanismo de defesa que elas tinham por causa da exclusão social e também por causa do bullying que elas sofriam naturalmente pelo jeito estranho que elas tinham. Não se esquece, se inscreve aqui nesse canal e deixe seu like, tá? O lado sombrio das irmãs. Presa nessa realidade só delas, June e Jennifer começaram a explorar um mundo alternativo na escrita. Elas se apaixonaram por escrever e começaram a escrever diários e romances no seu quarto. Elas acabaram se isolando cada vez mais com o passar do tempo e acharam na escrita um refúgio e uma forma delas conseguirem se expressar. A questão é que elas não escreviam qualquer coisa. Se tem relatos que aquilo que elas escreviam nesses diários e até mesmo em livros que elas fizeram nessa época, ali chegando um pouco mais na adolescência, se tem relatos que eram histórias cheias de terror, cheias de violência e de coisas muito complicadas de se falar naquela época e também para meninas simplesmente que eram tidas como normais até então. O problema é que aos poucos essa ficção, aquilo que elas escreviam, começou a se tornar realidade na vida delas. Ainda adolescentes, elas começaram a cometer crimes. Furtos, vandalismos e, mais grave, incêndios criminosos. Elas foram presas e enviadas para Broadmoor, um dos hospitais psiquiátricos mais temidos do Reino Unido na época. Um lugar conhecido por tratar pacientes extremamente perigosos, incluindo serial killers. E foi nesse hospital psiquiátrico que o destino dessas irmãs foi selado. Não se esquece, se inscreve aqui nesse canal e deixe seu like, tá? O Pacto Mortal.
Durante anos, pesquisadores daquela época, psicólogos, psiquiatras, tentaram analisar e entender o que se passava com essas irmãs. Eles fizeram vários estudos com elas, fizeram várias pesquisas. Durante anos, onde elas estiveram presas ali nesse hospital psiquiátrico, elas foram estudadas de várias formas possíveis, foram medicadas, foram tratadas, mas nada conseguia quebrar o vínculo que elas tinham entre elas. Cada vez mais elas ficavam num vínculo mais bizarro e cada vez mais a história ia tomando camadas de mais estranheza ainda. Até que um dia as irmãs fizeram uma revelação chocante. Elas haviam decidido que para uma delas ser livre, a outra precisava partir dessa para melhor. Essas irmãs, elas acreditavam que de alguma forma elas estavam presas uma à outra. É como se elas acreditassem que elas fossem a mesma pessoa, literalmente. E dentro disso, elas chegaram à seguinte conclusão: para uma se sentir livre, para uma ser livre de verdade, a outra precisava partir. De tanto elas acreditarem que estavam presas uma à outra, elas começaram a elaborar, de alguma forma, um sacrifício para libertar elas e deixar uma sobrevivente. E o que aconteceu depois disso parece coisa de filme de terror. Não se esquece, se inscreve aqui nesse canal e deixe seu like, tá? A morte inexplicável de Jennifer. Em 1993, após anos presa no hospital psiquiátrico, foi decidido que as irmãs seriam transferidas para uma clínica menos restritiva. Mas no caminho algo aconteceu. Dentro do transporte, Jennifer simplesmente deitou no colo da irmã e disse: "Estou morrendo." Minutos depois, seu corpo estava lá, sem vida. O mais estranho, não havia veneno, não havia rastro de violência, não havia rastro de nada no corpo de uma das irmãs. Ela simplesmente morreu do nada. Durante a autópsia, a única coisa que foi descoberta era uma inflamação repentina no coração, como se de alguma forma ela tivesse decidido que era a hora dela morrer e ela simplesmente morreu. O mais bizarro é que depois da morte da irmã, June passou a falar normalmente, como se todo aquele comportamento recluso tivesse desaparecido da noite para o dia. É como se o pacto que elas tinham, aquilo que aprisionava elas, tivesse se desfeito realmente a partida de uma das irmãs. As irmãs June e Jennifer, mais conhecidas como as Irmãs Silenciosas, desafiam até hoje alguma explicação que a ciência possa trazer para o caso delas. Será que tudo isso se tratava de apenas um transtorno psiquiátrico que elas tinham? Ou será que isso aí tinha alguma coisa muito mais espiritual e muito mais sombria por trás? Qual era a verdade sobre as Irmãs Silenciosas? A história dessas irmãs foi algo tão bizarro que ganhou até mesmo um filme da Netflix em 2022. O que se sabe é que June, depois da morte de Jennifer, viveu normalmente. Até hoje ela não fala mais sobre o caso, ela não cita o que aconteceu exatamente dentro da ambulância que fez a irmã dela partir. E de fato ela melhorou muito, conseguiu ter novamente uma vida reintegrada na sociedade, como se de fato ela tivesse algo que aprisionava ela, a irmã. Será que isso tudo foi verdade mesmo? Será que esses fatos são realidade ou são algo que simplesmente inventaram e aumentaram com o tempo? E se você gostou do caso misterioso dessas Irmãs Silenciosas, eu vou deixar aqui do lado mais um vídeo para você assistir. Ainda não se inscreveu? Se inscreve aí e deixe seu like.